Olá, queridos irmãos. Nós separamos mais uma vez o dia de hoje, o dia do Senhor, para jejuarmos, não é? Como igreja, como nação. Certamente muitos de nossos irmãos estão fazendo isso neste dia. E louvado seja o Senhor, porque esta é de fato a maneira de nós buscarmos ao Senhor e Ele nos ouvir. Isso não significa que Ele não tenha escutado as nossas orações que nós temos feito nesses dias. Certamente Ele tem ouvido, mas nós estamos como nação agora, queridos, buscando ao Senhor. E isso é muito bom, tanto para a nossa nação como para as nossas vidas. Podermos fazer um ajuntamento do povo de Deus, mesmo que separados, mas podermos nos ajuntar para buscarmos ao Senhor com um único propósito, para que Ele ouça as nossas orações e atenda as nossas orações segundo a sua própria vontade. Lá em 2 Crônicas, no capítulo 6, nós temos um homem que orou ao Senhor. Esse nome era Salomão. Davi havia feito uma oração ao Senhor antes de Salomão, pedindo ao Senhor para construir o templo. E o Senhor diz assim, olha, não, você não vai construir o templo. Quem vai construir o templo vai ser a sua descendência. E quem de fato constrói o templo ao Senhor é Salomão. E Salomão, após construir o templo, ele busca o Senhor em oração. A partir do verso 12 até o final praticamente do capítulo 6, nós temos uma oração de Salomão. Salomão ora ao Senhor, sabendo que o Senhor é aquele que pode cuidar de todo o seu povo, que pode responder todo o seu povo. Eu queria ler com os irmãos, não a partir do verso 12, mas a partir do verso 17, que diz o seguinte: E agora, Senhor, Deus de Israel, verifique-se a tua palavra que disseste a teu servo Davi. Ou seja, ele havia dito a Davi que Salomão era quem construiria esse templo. E Salomão agora reconhece essa palavra. Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra. Eis que o céu e os céus dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que tem edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a súplica do teu servo, ó Senhor, meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar, de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo de Israel, que fizerem neste lugar, e ouve tu do lugar da tua habitação desde os céus, ouve, pois, e perdoa. Eu vou continuar a leitura, mas eu só queria pensar já aqui nesses versículos. Veja, Salomão, ele está dentro do templo pedindo que o Senhor ouça as suas orações, ou a sua oração, mas as orações do povo que seriam feitas naquele lugar. Nós hoje não precisamos do templo em si, porque nós temos o Espírito Santo habitando em nossas vidas. Então o Senhor irá ouvir as nossas orações onde quer que nós estejamos. E aí Salomão, ele continua a sua oração ao Senhor. E vai discorrer sobre várias coisas na sua oração. Mas eu queria me atentar agora ao verso 28, que fala na sua oração sobre um período em que nós estamos vivendo. Ele diz assim: havendo fome na terra, havendo peste, havendo queimadura dos trigos, ou ferrugem, gafanhotos, ou lagarta, cercando-a, alguns dos seus inimigos nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade. Toda oração e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo de Israel, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, então ouve tu desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração
dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste aos nossos pais. Então, Salomão ele faz uma oração ao Senhor por um tempo em que poderia acontecer fome, peste, gafanhotos, e os gafanhotos eles viriam trazendo também essa fome, não é? Ferrugem, o trigo não desce ali na colheita. E Salomão ora ao Senhor, pedindo que o Senhor ouvisse a ele, não é, essa oração. Se isso acontecesse e o seu povo orasse a ele, buscasse a ele, se humilhasse diante dele, que ele ouvisse essa oração do povo dele. Queridos, não para por aí. Quando nós chegamos no capítulo 7, nós temos um texto bem conhecido no capítulo 7. Certamente várias vezes nós usamos ele, inclusive nesses dias, não é? A partir do verso 14. Mas antes de chegar no verso 14, se você voltar alguns versículos, o verso 11 em diante, o Senhor aparece a Salomão pela segunda vez e lhe faz promessas. Não é? Aqui na minha Bíblia ela está bem claro esse texto em cima. Certamente na sua também estará. Assim, Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei, e tudo quanto Salomão intentou fazer na casa do Senhor e na sua casa, prosperamente o efetuou. E aí no verso 12 nós temos a resposta do Senhor a essa oração. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus, se não houver chuva, ou se eu ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se eu enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Veja, o próprio Senhor é quem responde a Salomão. Salomão havia feito uma oração, como eu disse no início, por causa dessas coisas que poderiam acontecer. E o Senhor já responde, dizendo: olha, se essas coisas acontecerem, se eu fizer com que essas coisas aconteçam, mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Certamente, queridos, esse período que nós estamos vivendo é um período em que a peste, não é, ela tem sido enviada sobre a nossa nação. E não só sobre a nossa nação, sobre o mundo inteiro. Talvez a peste não seja da forma como nós pensávamos, mas ela veio. E há uma resposta para essa epidemia. Há uma resposta para isso que tem feito. Nós, como povo de Deus, nos colocarmos de fato como povo de Deus, buscarmos ao Senhor em oração, crendo que o Senhor irá agir, crendo que o Senhor irá operar, confessando a Ele os nossos pecados. Nós somos pecadores, não é? E sabemos o quanto a nossa nação tem pecado. Nós precisamos fazer confissão pelos pecados nossos, queridos, e do povo ao Senhor, para que o Senhor coloque a sua boa mão sobre a nossa nação, perdoe os nossos pecados e sare a nossa terra. Que nós possamos, queridos, sair diferentes desta pandemia, não é, que tem assolado a nossa nação, que tem assolado o mundo. Que nós possamos sair fortalecidos no Senhor, não é? De fato, vivermos para o Senhor. Que privilégio o Senhor tem nos dado de podermos, não é, nesses dias, nós que somos o seu povo, estarmos intercedendo constantemente pela nossa nação, pelo povo dele, não é? E assim, sabendo que o Senhor irá ouvir as nossas orações. Que nesse dia, não é,
ao sermos abençoados pela manhã, através da exposição de Ruth, nós nos fortaleçamos no Senhor. Ao sermos abençoados agora, não é através do livro de Crônicas, que nós nos fortaleçamos no Senhor. Que ao sermos abençoados mais tarde, que certamente o seremos, através do livro de Ruth novamente, nós nos fortaleçamos no Senhor, para podermos, assim, dar graças a Ele por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, por esse momento, não é? E quando sairmos deste momento, nós de fato rendermos graça ao Senhor e reconhecermos que não foi ministro da saúde, não foi governador, não foi presidente, não foi ninguém humano que nos tirou dessa situação, mas de fato quem interviu ou quem interveio no nosso meio foi o Senhor. Que nós possamos assim confiar no Senhor e vivermos de maneira a agradar o seu santo nome. Que Deus nos abençoe, queridos, e que Ele nos fortaleça nesse momento.